Olá, muito boa tarde para você. Câmara Notícia no ar, pela tela da TV Câmara Campinas. Quero lembrar que a sua participação aqui em toda a nossa programação é sempre muito importante. Então faz o seguinte, deixa anotado no seu celular o número do nosso WhatsApp, é esse aí que já está aparecendo no seu vídeo. Deixa ele anotado e sempre que tiver alguma sugestão para a gente, manda para cá. E agora sim, vamos aos destaques do dia. Ontem foi dia de reunião ordinária. Por unanimidade e em definitivo, Câmara aprova a lei para nova licitação no transporte público coletivo, que deve ser lançada até o final de dezembro. Comissões permanentes fazem reunião conjunta para falar sobre racismo. Hoje tem jogo da seleção brasileira e tem empresa que está em ritmo de Copa e já preparou o ambiente para os funcionários darem aquele empurrão para o Brasil. Na série especial sobre histórias de ruas negras, você vai saber mais sobre a vida de Carlos Gomes e Luiz Gama. Na edição de hoje, você vai ver ainda que os casos de Covid-19 não param de subir. Especialistas acreditam que a cidade pode enfrentar uma nova onda da doença. Estas e outras notícias desta quinta-feira você confere agora. E hoje tem estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, que acontece lá no Catar. A partida é contra a Sérvia às 4 horas da tarde. E já está todo mundo naquela ansiedade, né? Se organizando para assistir a partida. E que tal reunir a galera lá no Largo do Rosário, hein? É lá que está um telão enorme de alta definição e que vai transmitir tudo. E os detalhes desse telão, toda a movimentação que está por lá, olha só, quem vai contar pra gente é a Mirna Abreu, ela que já chegou bem cedinho aqui na redação, no estúdio, em clima de Copa do Mundo, tá até vestida de azul por baixo, eu sei que você já tá aí também preparada, né, pra assistir o jogo. Conta pra gente, Mirna, boa tarde. Como que tá aí toda essa preparação? Eu tô vendo que o telão é enorme mesmo. Viviane, são 84 metros de telão, toda a preparação. Eu também, ó, já tô com a minha blusinha aqui preparada, toda animada para esse jogo. E quem vai detalhar para nós essa preparação e também todo esse esquema para trazer as pessoas ao centro de Campinas para assistirem aos Jogos da Copa é o secretário interino de esportes, o Marílio Neto. Marílio, seja bem-vindo, conta pra gente tudo que está sendo preparado aqui para todo mundo vir para o centro da cidade. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, espectadores da TV Câmara. Estamos preparando um evento maravilhoso para a cidade de Campinas, com um telão de alta definição, com dimensões de 12 metros de comprimento por 7 metros de altura. A prova de água, a questão de luminosidade, mais sol, menos sol, vai ter uma apresentação maravilhosa para quem vier ao Largo do Rosário e assistir ao jogo. Do outro lado da rua teremos os food trucks e os banheiros químicos à disposição da população. E em breve a INDEC está fazendo as adaptações do trânsito para poder proporcionar um evento com segurança para todos o pessoal que vier assistir ao jogo. Vocês esperam por quantas pessoas aqui no Largo do Rosário? A gente está esperando que o largo, como foi da outra Copa, realmente isso daqui fique cheio das pessoas que virão assistir ao jogo. Então a ideia é que todo o espaço oferecido seja completado por pessoas. E quando a gente pensa nos jogos, esse telão é apenas para os Jogos do Brasil ou para todos os jogos? É apenas para os Jogos do Brasil. É intercalado aos jogos em datas específicas que serão divulgadas mais para frente, teremos a apresentação de cinema neste telão.
Lembrando que hoje a gente tem jogo às 4 horas da tarde, depois nós teremos na segunda-feira, dia 28, Brasil e Suíça, à 1 hora da tarde, e no dia 2 de dezembro, também às 4 horas da tarde, Brasil e Camarões. E tudo isso, esse aparato que está sendo, né, organizado aqui, a gente também está num momento que se fala muito da revitalização do centro. É um evento que também traz vida ao centro? Sim, traz muita vida ao centro e é uma oportunidade até de nós, da Secretaria de Esportes, agradecer a participação de todas as secretarias e autarquias envolvidas neste complexo. Mirna, um evento como este envolve muitos detalhes, então é uma oportunidade de agradecer a todos que foram envolvidos nesse processo. Olha, você que está vendo aqui, nós estamos numa ponta do Largo do Rosário, tem o telão ao fundo. Lá, um pouquinho atrás, tem algumas casinhas, mas já é um outro evento, porque a gente está nesse clima de Copa e mesmo com clima misturado com Natal. A gente vai ter o Papai Noel aqui, mas isso é um outro dia que nós vamos contar aí para você, telespectador da TV Câmara Campinas. E olha, Viviane, já tem gente esperando aqui no Largo do Rosário, já para guardar lugar, esse momento das 4 horas da tarde, desse primeiro jogo de Brasil e Sérvia hoje. E eu conversei com essas pessoas um pouquinho antes da gente entrar por aqui. Confira. Eu estou muito animado, viu? A expectativa é que o Brasil já ganha logo de goleada, né? E eu estou aqui acompanhando aqui a instalação do telão desde o começo. É como diz o rapaz ali, a maior possível, né? A gente espera que o Brasil faça mais uma vez bonito, né? Com certeza, eu tenho minha camiseta aqui, já faz 16 anos que eu tenho essa camiseta. Olha aí a estrela, ó. Ó, em 2018 o Brasil ganhou da Sérvia. Hoje vai dar Brasil de novo? Vai, se Deus quiser, 2-0. Ou um pouco mais, né? Que faça igual fez a Espanha ontem, né? 7-0. Então, tá de bom tamanho. Vamos superar o 7-1 da Alemanha. Tô toda preparada. E vai ficar aqui até 4 horas da tarde esperando o jogo começar? Vou. Com quem você veio? Com meu pai, ele tá ali. Ah, tá. E fala pra mim, como que você acha que vai ser o jogo de hoje? Espero que o Brasil ganhe. Qual é o seu palpite? Então, eu chuto 2-0, tá bom. Não precisa mais não. 2-0 tá ótimo, já é garantido. E o que o senhor tá achando desse telão enorme? Então, eu cheguei aqui agora de pouco, né? Na intenção de observar o telão. E acho que tá bom. Tá ótimo. Olha, todo mundo já nesse clima, aqui também no centro, muita gente já vestido de Brasil para poder acompanhar esse momento, essa expectativa, afinal de contas, é Copa e o Brasil joga hoje. Mas você deve ter observado aí, você que nos assiste, que o secretário interino Neto, ele está de máscara. É porque a gente ainda está nesse momento, Campinas tem alguns alertas e justamente esse uso de máscara é para trazer algumas recomendações para que as pessoas curtam lugares como este de aglomeração com segurança. Neto, quais são essas recomendações? Isso, Mirna. Então, a ideia é conscientização da população para tomar as doses de reforço da vacina contra a Covid. Em segundo lugar, a constante higienização das mãos. E, por fim, a recomendação do uso de máscaras, que é uma coisa preventiva. Então, agradeço muito e boa tarde, bom jogo a todo mundo. Ó, a gente lembra que, inclusive, não há um decreto obrigando o uso de máscaras, mas há uma recomendação da Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas, quando estiverem em locais com pouca ventilação e locais com aglomeração, que façam o uso desse equipamento de proteção contra a Covid-19. Por aqui o centro, então, a gente lembra que o jogo é hoje 4 horas da tarde, olha, e a Copa do Catar é a primeira disputada no Oriente Médio e conta com a participação de 7 das 8 seleções que já levaram a taça. Por isso que a gente tem esse momento aí todo
todo de expectativa. E a gente também tem essa questão, olha, Brasil e Sérvia, como eu conversei aí com as pessoas que estavam esperando, a gente já jogou contra a Sérvia na Copa da Rússia em 2018. Lá naquela ocasião, quem foi o melhor? O Brasil, olha, foram 2-0, com gols de Paulinho, hoje fora da seleção, e o Thiago Silva, que continua titular absoluto na equipe do Tite. Então, olha, Viviane, aqui muito otimismo, muita expectativa, lembrando que o telão está aqui com 84 metros quadrados, alta definição para quem quiser assistir. Tem gente já que a gente viu que trouxe até banquinho. E do outro lado da Avenida Francisco Glicério, bem em frente ao fórum, nós vamos ter 22 banheiros químicos, além também de food trucks, que vão vender alimentos e bebidas a todos que estiverem aqui no centro hoje. Então, 4 horas da tarde, tem encontro marcado aqui no Largo do Rosário. É isso, né, Neto? É isso daí. Então, reforçando, vamos ter a disponibilização dos banheiros e dos food trucks. Os food trucks com a comercialização de comidas e bebidas, sendo água, refrigerante, suco e cerveja, nada em vidro, tudo em copos plásticos e latas para a população. E já que o Neto falou um pouquinho antes sobre a questão dos filmes, eu vou adiantar um pouquinho. Olha, a Prefeitura já confirmou algumas datas, dias 30 de novembro, 7 de dezembro, 9 de dezembro e 14 de dezembro, sempre às 7h30 da noite, depois da apresentação de corais. Então, lembrando que a gente já está começando a entrar nesse clima de Natal aqui no centro de Campinas. Eu que andei por aqui, Viviane, tem um Papai Noel enorme, por exemplo, lá em frente ao Paço Municipal, bem na entrada da Prefeitura. Temos também toda uma movimentação, uma decoração natalina em frente à Estação Cultura. E teremos aqui no Largo do Rosário, então, filmes, apresentação de corais nessas datas que eu mencionei, sempre às 6h30 e depois o filme às 7h30. Inclusive, na ocasião, serão disponibilizadas aqui cadeiras para as pessoas que vão assistir a esses filmes, e a Prefeitura ainda vai divulgar quais serão os títulos aí com esse tema natalino. Mas antes, vamos aí com Força Brasil, porque aqui, olha, é ritmo de Copa e força total para que o nosso time vá à frente. Então, fase eliminatória, 3 jogos aqui no Largo do Rosário, em Campinas. É com você, Vivi. Obrigada, Mina, pelas informações, e deu para ver toda a movimentação lá atrás, o pessoal andando lá no Largo do Rosário, já preparado, né, vestido de verde e branco. A Mina estava falando, já passou o caminhão do food truck, então vai ser bem animado, né? Para você que então não tem um lugar para assistir, quer ir reunir a galera, lá é uma ótima opção. Mina, mais uma vez, obrigada, viu, pelas informações. E por aqui a gente continua, viu, falando de Copa do Mundo. Nossa equipe foi até uma empresa onde os funcionários vão assistir aos Jogos do Brasil juntos. Pois é, e para dar aquele empurrão para a nossa seleção, um ambiente foi preparado para o momento do jogo. Tem verde e amarelo para todos os lados, viu? A reportagem é do André Aranha. Por aqui todo mundo já tá no clima do Jogo do Brasil. Galera uniformizada e nada de torcer pela seleção em casa. Bom, é que normalmente a Copa é realizada no meio do ano, quando tá frio. Agora, em 2022, ela está acontecendo em novembro, uma época que faz muito calor. Época também que esta empresa de climatizadores aproveita para lucrar mais, justamente por conta da forte temperatura. Por isso, montaram um espaço aqui, ó, todo decorado de verde e amarelo, para que os funcionários possam assistir todos juntos aos Jogos do Brasil. Uma iniciativa bem bacana, né? Porque alguns moram longe, né? Não vai dar tempo de chegar até em casa. E aí a gente finaliza o expediente, assiste o jogo, né? Vai ter alguns jogos que vão ser no meio do expediente, né? Mas a gente está bem preparado para poder assistir o jogo aqui, junto com todos os outros funcionários. Acho que vai ser tranquilo, porque a gente tem um ambiente bem familiar, já tem esse ambiente mais tranquilo, digamos assim. Nós vamos assistir os jogos aqui, né? Já está todo mundo bem preparado, né? E acho que vai ser uma festa, né? Principalmente se o Brasil ganhar. A expectativa está grande. Bandeira, salgadinho, refrigerante. Ah, espero que role. O gerente disse que vai ter. Então, com a palavra, o gerente. Vai ser uma farra, né? É um momento de contração também com o pessoal, né?
E vai ser muito legal, vuvuzela, barulho. Vamos torcer pro Brasil, se toda essa energia a gente consegue transmitir para os nossos jogadores para que eles consigam trazer um bom resultado pra gente. Então a gente montou todo o espaço para o pessoal poder parar, assistir na hora do jogo. A gente coloca um salgadinho, uma pipoca, vuvuzela, para o pessoal se divertir na hora do jogo. Ah, bom! Então vai ter comes e bebes. Pessoal, pode ficar tranquilo, mas viu, se o Brasil perder... vai ser meio triste, né? Mas fazer o quê, né? Faz parte. Tomara que não perca, que tudo comece bem e termine melhor ainda para a seleção verde e amarela. E o tempo, hein? Na hora do jogo, como é que será que vai ficar? Ontem eu disse aqui que a previsão é de chuva para hoje à tarde. O dia amanheceu mais fresco e por enquanto nada dela aparecer. E a gente espera que ela venha só depois do Jogo do Brasil, né? E amanhã, como é que será que vai ficar o tempo? Dá só uma olhada na arte que a gente separou para você. A sexta-feira deve amanhecer com as temperaturas mais amenas. O dia começa com 16 graus e esquenta conforme as horas vão passando. A máxima fica em 25 graus. E à tarde tem previsão de chuva, fazendo a umidade do ar ficar em 84%. Foi dia de sessão ordinária da Câmara de Campinas. Na RO de número 44 estavam 14 projetos. Por unanimidade e em definitivo, a Câmara aprovou a lei para a nova licitação do transporte público coletivo, que deve ser lançada até o final de dezembro. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, falou sobre o PLC. Ele autoriza a CETRANSP, a ENDEC, através de licitação, conceder a operação do transporte coletivo da cidade. Na verdade, essa lei, ela atende a um dispositivo, artigo 41 da Lei Orgânica do Município, que diz que a concessão dos serviços deve se dar através de autorização por lei complementar. E hoje nós não temos uma lei complementar que dá essa autorização. Então, isso atende a uma normativa de uma legislação federal também, mas principalmente permite regulamentar a lei orgânica, quer dizer, a base legal que dá sustentação jurídica para a ENDEC e CETRANSP poder fazer a licitação do sistema de transporte coletivo. É óbvio que essa autorização prevê que o processo se dê por licitação, que a gestão pública, o poder de polícia continua na mão da CETRANSP e ENDEC, e também já sinaliza que será a responsabilidade pela gestão financeira da arrecadação, será também da própria ENDEC. Então é assim, são dois projetos que se complementam para dar a segurança jurídica, para a gente fazer uma revolução para melhor no transporte coletivo na nossa cidade. O vereador Luiz Rossini também falou sobre o projeto do Executivo que foi aprovado em segunda discussão. O PLC faz a reorganização dos serviços de transporte público. Vamos entender melhor na fala dele. A cidade inteira está acompanhando o processo de discussão do edital para a nova concessão do transporte coletivo de Campinas. Eu acho que nós temos a oportunidade de fazer uma grande revolução no sistema de transporte, no modelo de gestão do transporte coletivo. Para isso, há necessidade de fazer essa reorganização, tanto da Secretaria Municipal de Transportes quanto da ENDEC, atendendo inclusive dispositivos de legislação federal e apontamentos do Ministério Público, Tribunal de Contas, para separar as atribuições e funções que são próprias da Secretaria e as atribuições e funções de natureza operacional que são próprias da ENDEC. Então essa primeira repartição é importante para deixar claro o papel dessas duas entidades, né? E segundo, o projeto prevê também a alteração do sistema de tributação, de como calcular a tarifa e remuneração do serviço. Com isso, a gente cria a base legal para que esse edital que está já na praça possa ser efetivado e a população ganhe com isso. Com essa legislação,
nós vamos, sem dúvida, modernizar, melhorar a qualidade, melhorar o critério de fiscalização, de controle social por parte dos usuários, e a INDEC vai assumir a gestão da arrecadação do sistema, que hoje está na mão das empresas, da Transurc, né? São mudanças significativas que não tenho dúvida que vai garantir um transporte de melhor qualidade e num preço justo. E de autoria do vereador Otto Alejandro, foi aprovado na RO de ontem o projeto de lei complementar que cria o e-descarte nos ecopontos instalados aqui em Campinas. Ele falou com a nossa equipe sobre essa iniciativa. O e-descarte nada mais é que o local adequado para descarte de componentes eletrônicos dentro dos ecopontos da cidade. Então a gente vai educar e mostrar para a população que hoje a maioria das pessoas não sabe aonde descartar esses componentes eletrônicos, como celulares, televisões, lâmpadas de sódios. Então acaba descartando em locais irregulares, terrenos baldios, etc. Então esse projeto traz o quê? Traz esse e-descarte dentro de todos os ecopontos. Então ali dentro do próprio ecopontos vai ter locais separados para cada componente eletrônico. E já o projeto aprovado em primeira discussão, que trata sobre o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos do município, é do vereador Carlinhos Camelô, que também comentou o objetivo do PL, que regulamenta a entrada de animais em bares e restaurantes. Os bares hoje, todos os bares hoje, restaurante, tudo, ele pode ter uma área para você poder entrar com o seu pet, entendeu? Hoje eu falo porque eu fui para Ubatuba lá, tem uns lugares onde as pessoas estão com o seu cãozinho, às vezes eles querem ir num restaurante, mas eles não têm onde largar o cachorro, então tem aquele lugar, o espaço pet, aonde eles podem ficar e os cachorros também podem ficar nesse espaço, então acaba unindo o útil ao agradável a quem gosta dos pets. Vereador, e hoje é uma necessidade, né? A gente vê, tanto no shopping, quanto nas ruas da cidade, nos comércios, né? A gente vê a circulação, né, das pessoas com os animaizinhos, né? Que hoje a gente fala que faz parte, né, da nossa família. Com certeza, tem pessoas hoje que têm o seu pet como se fosse um ente querido da família, né? E o tratamento dele é a pessoa, se ele não entrar num restaurante ou num bar, a pessoa também não entrará. Então isso traz comodidade até para os bares, para os restaurantes aí também, que pode fazer essa ampliação onde ter o seu espaço pet e acaba trazendo esse público para ele. E olha só que legal, Campinas vai passar a ter a Semana Municipal de Skateboard. O projeto de lei aprovado é do vereador Luiz Cirilo. Campinas vai ser pioneira a criar, a manter o primeiro centro olímpico de skateboard. Então nós, na verdade, nesse ano 2002, eu mudei a denominação, Dia do Skateboard. Daí eu fui procurado por vários jovens e associações que quiseram, em razão da implementação, fomentar a prática do esporte, criar a Semana do Skateboard. Então nós estamos criando, Campinas é uma cidade onde os investimentos econômicos, a própria qualidade da população, permite com que haja realmente um incentivo à prática de esporte. E o skate tem sido uma modalidade hoje muito difundida em todo o planeta. E o Brasil tem sido um grande exemplo. O Brasil tem oferecido grandes atletas que estão tratando dessa modalidade com muito afinco, com muita responsabilidade. E em Campinas hoje é um celeiro de grandes praticantes desse esporte. Então, em razão disso, nós estamos adequando o calendário, colocando no calendário municipal a Semana do Skateboard. Eu acho que é uma maneira de incentivar, com políticas públicas, a prática desse importante esporte. E o resultado da pauta completa você confere em www.campinas.sp.leg.br. E toda discussão e votação você assiste no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha, o trabalho aqui na Câmara não para. Ontem, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude e a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos fizeram uma reunião em conjunto. Vamos ver como foi.
O assunto principal foi o racismo contra as crianças. A reunião contou com convidados. Foi a 9ª ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, presidida pela vereadora Guida Calisto, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidida pela vereadora Paola Miguel. Então, a gente acabou fazendo reunião de 2 comissões, né? No começo era uma reunião só da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, mas também a presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, vereadora Paola Miguel, solicitou, e aí a gente pensou em fazermos juntas mesmo essa reunião, porque é uma pauta transversal, que passa tanto pela minha, né, comissão, pela comissão que eu presido, também pela comissão que a vereadora Paola preside, que é a discussão do racismo. E a gente viu uma explosão no mês de novembro de denúncias de racismo, principalmente com as crianças. Tivemos casos como uma criança, uma mãe que denunciou que a filha dela foi negado a compra de um sorvete. Teve uma outra mãe que denunciou o caso do filho dela na escola pública aqui da cidade. Escola pública, principalmente do Fundamental 2, né, que é os alunos do 5º ano, 6º, 7º, 8º ano, 9º ano, mas também do ensino médio, a gente vê muitos casos ali, porque são alunos que já conseguem detectar, né, o crime de racismo praticado contra eles. Então a gente acabou aproveitando e debatendo, porque essa é uma pauta também de interesse da nossa comissão. O que a gente tem observado nesse mês de novembro são inúmeros casos de racismo explodindo, como acontece no mês de novembro, mas dessa vez foram especiais com as crianças. Então, em escolas, nos shoppings, em escolas particulares, a gente tem visto que esses casos estão cada vez mais frequentes, assim. Muitas vezes realizado por outras crianças, mas muitas vezes, como foi no shopping, um dos shoppings que a gente teve em Campinas, né, em 2 deles, foram por adultos, falando com as crianças. Então, esse racismo que a gente tem visto, né, ele tem cada vez mais não ganhado limitações. Então, não sou só eu, né, que sou uma mulher adulta, que estou sofrendo com isso, mas são crianças, muitas vezes, que não têm como se defender. E o que a gente observa, né, é aquele mesmo sentimento da vítima se colocando, sentindo culpa, como se ela tivesse provocado esse tipo de coisa. Para finalizar, outras reuniões em conjunto, as 2 comissões devem acontecer normalmente ou esse foi o caso atípico? Não, esse foi um caso que a gente precisava tratar conjuntamente, justamente por ser caso de racismo, né? Então a Comissão de Direitos Humanos sempre discute isso e por ser com crianças. Sempre que houver a necessidade, a gente vai realizar reuniões conjuntas, sim, porque a gente entende a necessidade de somar forças na proteção de todas, todos e todes que existem no município de Campinas. Então, sempre que houver necessidade, não só com a comissão de criança e adolescente, da juventude, mas com outras comissões também, para que a gente consiga somar força e pensar conjuntamente como que a gente pode melhorar o nosso município através de políticas públicas. E a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar suposta cobrança de vantagens indevidas para manutenção na contratação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo está na fase de oitivas. Ontem, os membros da CPI ouviram o Walter Greve. A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou a 7ª reunião na tarde desta quarta-feira e concluiu, por hora, a coleta de dados sobre suposta irregularidade envolvendo o processo de licitação da TV Câmara Campinas em 2014, ouvindo o ex-secretário-geral do Legislativo, Walter Greve. Agora, a CPI volta o foco para a gestão do ex-presidente Zé Carlos, mais especificamente sobre o contrato para o aluguel do switcher, um equipamento de transmissão que foi alugado neste ano pela Câmara. Além do vereador Paulo Gaspar, que preside a CPI, a comissão é formada também pelos vereadores Major Jaime, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Carmo Luiz, Luiz Cirilo e Igor Diego. Ficou deliberado, 13 horas da semana que vem, o senhor Rony Alvarenga, e que é o responsável aí pelo parecer técnico do switcher, do aluguel do switcher, e também do contrato da TV Câmara. Foi ele que assessorou durante todo o processo, o presidente Zé Carlos, que até começou
todo o processo quando ele falou da necessidade de juntar tudo num contrato só, né? Então, o Rony é o cara que sabe todo, procedimento da casa, tecnicamente falando, e que fez o parecer técnico, que foi a base para a licitação, onde a gente vai chamar ele e o pregoeiro, que nós ainda não temos o nome aqui, mas que a casa está checando. Então, às 15 horas fica o pregoeiro e às 13 horas o Rony. Estas, então, foram as notícias do Legislativo aqui de Campinas. E amanhã, olha só, tem muito mais, viu? E hoje, na quarta reportagem da série Ruas de Histórias Negras, você vai conhecer a descendência do maestro campineiro Carlos Gomes e a contribuição do advogado Luiz Gama, que conseguiu libertar mais de 500 escravizados. Praça Carlos Gomes, monumento a Carlos Gomes, que guarda os restos mortais do maestro campineiro que nasceu na cidade das Andorinhas em 11 de julho de 1836. Na praça, que fica em uma região brejosa do centro de Campinas, já foi um lugar indesejado pela cidade, onde se acumulavam detritos e de onde brotavam inúmeros focos de doenças. Em 1848, depois de algumas intervenções de saneamento, passou a ser denominada como Praça do Passeio e em 1880 passou a se chamar Praça Carlos Gomes. Em mais de um século de transformação, além de ser palco de eventos culturais e gastronômicos, com seu coreto, árvores, parque e bancos, ela traz a placa biográfica do maior ícone da música clássica e erudita, o maestro Carlos Gomes. O totem é um dos mais de 40 logradouros apontados no livro Ruas de Histórias Negras, como uma das que deve ter o emplacamento com uma pequena biografia do homenageado. Um resgate do que muito da história de uma cidade que teve um filho tão ilustre, mas que pouco se fala de sua afrodescendência. Esse reconhecimento que nós precisamos. Essa coisa do processo de embranquecimento de Carlos Gomes, processo de embranquecimento de Nilo Peçanha. O que se tem de oficial era o que seu pai, Manuel José Gomes, era pardo. O que consta no batismo do homem simples de Santana do Parnaíba, que aprendeu música e, em Campinas, ficou conhecido como Maneco Músico. É o que conta a curadora do Museu Carlos Gomes. Pesquisando documentos, muitos documentos oficiais de cartório, né? A gente encontrou a certidão de nascimento do Manuel José Gomes, do pai do Carlos Gomes, né? E ali diz que a mãe, eles usavam esse termo pardo, né? Quer dizer, na verdade, todo mundo que não era da elite era pardo. Né? Eles usam esse termo, e então ela era já, né, agregada de um engenho de cana, que talvez fosse, essa especulação, né? Que fosse uma ex-escrava que era agregada no engenho de cana em Santana de Parnaíba, aqui perto de São Paulo. E a certidão dele também, do Manuel José Gomes, né, cita isso também, que ela era menor, pardo, enfim, tem essa indicação, né. O pai dele, olhando as imagens, a gente vê que realmente ele tinha uma afrodescendência. O Carlos Gomes já não tem tanto visual, né, mas o pai já é mais visível, né, mas o problema é que o pai, a gente tem só 2 imagens, né? Mas de qualquer forma se percebe bem essa afrodescendência. O Carlos Gomes, a certidão de nascimento, ele tem um problema assim, técnico, que ele foi registrado quando nasceu, né? Logo depois que nasceu, sem o nome do pai. E depois ele vai pôr o nome. Então já e no documento lá que está na Cúria de Campinas, tem um documento da época que ele nasceu riscado, depois tem outro que é de 1868, quer dizer, é bem posterior, é uma data bem posterior, né? E não consta. Carlos Gomes, aos 23 anos, dava aulas e se apresentava em concertos, mas queria mais e disse que deixaria a cidade. Os registros mostram que, quando questionado pelo irmão de que não teria coragem de deixar Campinas, Nhotonico, como era conhecido, disse: "Só voltarei coroado de glória, ou só voltarão meus ossos." E foi o que fez.
Foi a Santos, de lá para a capital brasileira, o Rio de Janeiro, e depois para a Itália. Uma vida ligada à música, sem grandes anotações a respeito da origem do compositor. Se pegar aquele período colonial mineiro também, são todos afrodescendentes, quase todos, né? Então era meio padrão, assim, os músicos. Por exemplo, o padre José Maurício, que foi mestre de capela no tempo de Dom João VI, também era afrodescendente. Então era uma profissão, um pouco antes do Carlos Gomes, né? Era uma profissão muito ocupada por afrodescendentes, né? Os homens usavam aquele bigode farto, né, que vinha aquelas coisas, né? Então assim, não dá. Tem umas fotos assim dele já no fim da vida, não sei, não dá para identificar isso, né? Porque mesmo no fim da vida, o bigode caído, que ele já estava doente, não dá para ver. Consagrado na Europa, Carlos Gomes adoeceu, pediu refúgio em solo brasileiro e foi acolhido no Pará, onde faleceu. O corpo, de volta à terra natal, foi enterrado no mausoléu da família Ferreira Penteado, que fica no cemitério da Saudade. Só em 1905, num chuvoso 5 de julho, é que os restos mortais do maestro foram depositados neste monumento túmulo, que fica no centro de Campinas, sob o olhar de artistas, políticos e jornalistas. Para os que passam pelo local, a afrodescendência de Carlos Gomes nem sempre é conhecida. Você sabia que Carlos Gomes era afrodescendente? Sabia porque eu acompanho justamente, né? Sempre acompanhei o trabalho dele, né? Além do conservatório, né? E até porque eu cresci escutando o Guarani, né? Inclusive na Hora do Brasil, né? Que é onde toca, né? Realmente. E ele, assim, ele é um ícone. Não, nem imaginava. Acho que nunca foi comentado comigo quem era Carlos Gomes. Já chegaram a falar pra mim que ele era, mas eu não acreditei muito, porque Campinas tem um histórico de um racismo muito grande. Aí eu não cheguei a acreditar muito, até porque ele tem uma estátua, né? E pessoas muito importantes daquela época, para ter uma estátua, não eram pessoas pretas. Eu não sou de Campinas, sou de uma cidade perto de Campinas, chamada Amparo. E aí, quando eu vim para Campinas, foi onde eu tive contato com o Carlos Gomes. E aí, uma das primeiras coisas que me ressaltaram é que ele era um cara muito importante, uma figura negra muito importante, não só para Campinas, mas também para o Brasil. Outro personagem homenageado com a biografia na placa que identifica a rua que leva seu nome é Luiz Gama, também apontado no livro Ruas de Histórias Negras. Líder abolicionista, advogado, jornalista e também poeta, Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em Salvador, Bahia. Em sua trajetória, esteve sempre envolvido nos movimentos contra a escravidão, tornando-se um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. A mãe dele era uma mulher negra, ela veio da África liberta, e o pai dele era um burguês de ascendência portuguesa com dinheiro. Só que o pai dele tinha vício em bebida, vício em jogo, acabou perdendo tudo. E quando ele tinha por volta dos 7 anos, o pai dele vendeu ele como escravizado. Só que pelas leis do Brasil, ele tinha nascido livre, ele não poderia ser escravizado. Mas o pai dele vendeu. O autor do livro Infanto Juvenil sobre o Homem fala dos tribunais com seus conhecimentos jurídicos e também como ele defendia os escravos que podiam pagar pela carta de alforria, mas eram impedidos por seus donos. Ele que defendeu inúmeros escravos que entraram no território nacional após a proibição do tráfico negreiro em 1850. Ele que, em 1869, ao lado de Rui Barbosa, fundou o Jornal Radical Paulistano. Entre as posições políticas, destacou-se o fato de que ele se envolveu com a formação do Partido Republicano Paulista. O escritor e jornalista fala dessa relação de Gama com Campinas. Essa parte da vida dele foi em São Paulo, que ele era muito inteligente, ele foi trabalhar para uma pessoa que na época ocupava um cargo como se fosse o secretário de Justiça ou de Polícia hoje. Ele teve acesso à biblioteca desse homem e ele começou a estudar esses livros de direito, sozinho, completamente sozinho. Ele foi estudando, foi absorvendo tudo aquilo. E ele foi jornalista também, foi colunista, foi cronista, foi poeta. Mas esse trabalho dele como advogado foi bem importante. Ele começou
a defender as pessoas negras para que pudessem se livrar da escravidão e também a defender os estrangeiros que vinham de fora, obviamente, mas que eram tratados de uma forma cruel. Então ele também defendia esses estrangeiros e muitos deles de graça. Ele conseguiu uma permissão para atuar nos tribunais de primeira instância. E aí ele começou essa luta dele e ao longo da sua carreira ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados, sem ter feito uma faculdade de Direito. Ele teve jornal aqui, que era o Getulino, ele escrevia para jornais no Rio de Janeiro, para vários jornais em São Paulo. Ele era uma pessoa muito influente, porque a capacidade intelectual dele fazia com que ele abrisse muitas portas e que ele conseguisse combater o racismo através da sua inteligência. Então ele dentro dos jornais onde ele atuava, ele escrevia crônica, ele escrevia artigos sobre a atuação de juízes e sobre a atuação de advogados. E ele assinava? Ele assinava, às vezes com pseudônimo, às vezes com o nome dele mesmo, mas ele assinava e mostrava todos os erros do sistema judiciário e mostrava que muitos desses juízes, eles eram corruptos. Eles davam sentenças contrárias às pessoas negras porque eram amigos dos fidalgos, dos donos de fazenda, das pessoas ricas da época. Então ele através da escrita, ele ia mostrando tudo isso para a sociedade, que fazia com que ele não fosse uma pessoa muito benquista por esse pessoal que estava no poder. Mas ainda assim ele conseguiu fazer uma história, tanto que quando ele morreu, que foi pouquíssimo tempo antes da libertação dos escravos, a morte dele, o velório dele foi um acontecimento assim, em São Paulo. A lei original que denominou a rua que corta o bairro Bonfim até o Guanabara é de 1949, mas passou por alteração em 2020, a pedido da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil. A Câmara de Campinas aprovou um projeto de lei redenominando a via como Rua Advogado Luiz Gama. A lei é de autoria do ex-vereador Carlão do PT, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Campineiro. Nós fizemos um projeto de lei que foi votado na Câmara, passou a se chamar Rua Doutor Luiz Gama. Então é importante que a gente recupere esse referencial que sirva como autoestima para o nosso povo negro. A homenagem ainda não está com a denominação atual e a comissão deve pedir essa atualização, pois após 133 anos de sua morte, em 2015, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, reconheceu a atuação de Gama, que em 1850 tentou frequentar o curso da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, hoje a USP, Universidade de São Paulo, mas foi impedido por ser negro. Luiz Gama foi o primeiro advogado pro bono. Luiz Gama nasceu em 1830. Né? De todos os abolicionistas, ele era o mais velho e foi o único que, mesmo não tendo frequentado a faculdade de Direito, ele se habilitou, né? Ele adquiriu conhecimentos o suficiente para advogar e libertou mais de 500 escravizados. Só que nunca tinha sido reconhecido como tal. Então, né, nós tivemos, no primeiro momento, foi a OAB São Paulo, que agora já, né, século XXI, que reconheceu o Luiz Gama como, né, patrono da advocacia, o Conselho Federal também, e aqui em Campinas nós temos uma rua denominada Luiz Gama. Então, através da parceria que a Comissão da Verdade tem com a Câmara Municipal, na gestão do advogado doutor Marcos Bernadelli como presidente da Câmara e o Carlão do PT como presidente da Comissão de Direitos Humanos, levamos esse pleito ao presidente da Câmara para que fosse o nome da rua fosse modificado através de um ato legislativo.
essa série de reportagens especiais aí sobre histórias de ruas negras. Aí tem mais um episódio amanhã no Jornal Câmara Notícia, então não vai perder, viu? E agora, o meu recado é para você que já está aí se organizando, já se arrumando para ir assistir ao Jogo do Brasil, né? Você vai de ônibus, vai em algum lugar com aglomeração? Atenção, vai de máscara, leve seu álcool em gel, principalmente se você ainda não está com o esquema vacinal completo. Isso porque os números continuam subindo dessa doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 75% das 55 pessoas internadas com Covid-19 aqui em Campinas entre 28 de agosto e 19 de novembro estavam com o esquema vacinal incompleto, ou seja, não tinham recebido as 4 doses do imunizante. E do total de internados, 13 foram para a unidade de terapia intensiva, a UTI. E destes, 10 não tinham recebido todas as vacinas recomendadas. Então, vamos ver aqui na tela os números para a gente entender melhor. Olha só esse esquema vacinal. De 30 de outubro a 5 de novembro, foram registrados aqui na nossa cidade 434 casos de Covid-19. De 6 a 12 de novembro, olha só como saltou o número de casos, hein? Já foram para 799 casos. Atendimentos de sintomáticos respiratórios no SUS municipal. Olha só, de 30 de outubro a 5 de novembro, foram 3.122 atendimentos. De 6 a 12 de novembro, já foram 5.033 atendimentos aqui na nossa cidade. E de 13 a 19 de novembro, olha só como subiu, 6.083 atendimentos. Então, pessoal, olha só, é preciso ter cuidado, até porque, segundo os especialistas da área da saúde, pode vir uma nova onda de casos em alguns dias. É o que a gente vai ver agora na reportagem. O surgimento da subvariante do coronavírus, Omicron BQ1, reacendeu um sinal de alerta das equipes de saúde de Campinas, já que os números vêm crescendo a cada dia. Na cidade, a Secretaria de Saúde confirmou o aumento da positividade nos testes, que saiu de 6% para 12%. Na maioria, jovens. É um filhote, vamos dizer assim, um descendente da Omicron B5. E o que ela tem de diferente, na verdade, é que ela se transmite ainda mais fácil. Então, isso explica, em parte, né, o aumento do número de casos neste momento. De acordo com a Prefeitura, no momento a cidade vem registrando uma média de 52 pessoas internadas em UTI e enfermaria com Covid-19. Esses são números de leitos SUS e privado, sem contar ainda as internações SUS Unicamp. Segundo a médica infectologista, para quem já tem as 4 doses da vacina, os sintomas serão mais leves. Como se fosse um resfriado, mas temos visto sim pessoas, né, mesmo com a vacina, que ficam 1 a 2 dias com febre alta, muita dor no corpo, muita prostração, você quer só ficar deitado, né, além da tosse seca, do nariz escorrendo, isso também tem acontecido. Ela também deu orientações para os grupos com comorbidades. Mesmo que totalmente vacinados, são os idosos acima de 70 anos, porque eles já têm a sua 4ª dose há mais de 5 meses, a gente sabe que nesse período a defesa vai caindo, e temos os imunossuprimidos, que a gente sabe que a vacina também, o organismo deles não consegue fabricar adequadamente os anticorpos. Então, os idosos, os imunossuprimidos, mesmo que adequadamente vacinados, devem ter mais cuidado. E as recomendações para se proteger contra o coronavírus não mudaram. Usar máscaras sempre que sair de casa
E muito atento ao uso de máscara nos ambientes fechados, sem ventilação natural, ambiente aberto com aglomeração, também o uso é importante. A testagem, sempre que tiver sintoma, né, ela deve ser feita, pode ser na unidade básica, pode ser o autoteste, mas do cotonete no nariz, né? Mas lembrando, eu estou com sintomas, eu fiz um teste, ele está negativo, eu estou com sintoma ainda, devo testar 2 dias depois. E daí, preferencialmente, seria até aquele PCR que dá um resultado mais confiável, vamos dizer assim, né? E outro dado importante também é, se eu tenho sintoma, obrigatoriamente eu tenho que sair de máscara e manter por 10 dias. Né? Porque mesmo que meu exame dê negativo. Pois é, e a preocupação é tanta que a unidade de pronto atendimento, a UPA do Carlos Lourenço, foi fechada hoje para o atendimento à população. E amanhã vai reabrir, só que como hospital de campanha para a internação de pacientes com Covid-19. A abertura do hospital de campanha possibilita que que o SUS municipal tenha mais uma retaguarda para atender as necessidades de internação de pacientes com Covid-19. A unidade da rede Mário Gatti de urgência e emergência e hospitalar passará a prestar assistência exclusivamente a pacientes encaminhados pela Central de Regulamentação Municipal e terá, olha só, 23 leitos exclusivos para Covid, sendo 18 de enfermaria, 2 de isolamento e 3 com suporte respiratório para as urgências. A UPA atende em média 210 pacientes por dia e aqueles que procuravam atendimento na unidade, então, devem buscar o centro de saúde de referência para o seu bairro. Então, o centro de saúde mais perto de casa. E olha só, desde o início da pandemia, em março de 2020, essa já é a 3ª vez que a unidade será transformada em hospital de campanha para o enfrentamento da Covid-19. E atenção, olha só, o Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia de Infecção Humana pelo novo coronavírus aqui da nossa cidade voltou a recomendar, mas não é qualquer recomendação, viu? A recomendar fortemente o uso de máscaras em locais pouco ventilados, que tenha aglomerações, transporte público aqui da cidade de Campinas. E quando a gente fala em transporte público, isso inclui os ônibus, inclui táxis e também os carros por aplicativo. A recomendação já está valendo. Então, para você que já está aí se preparando, então, para ir assistir aos jogos da Copa, a gente falou logo do jogo, né? E tem um telão montado lá no Largo do Rosário, a gente viu que o entrevistado já estava de máscara. É por isso, se você vai assistir em um local que tenha aglomeração, não esquece, coloca a sua máscara, coloca também o seu álcool em gel, só que, olha, sempre utilizar de maneira correta. E se você não tomou todas as doses da vacina, as 4 doses, faz o seguinte, vai também no posto de saúde mais perto da sua casa e coloca aí a sua caderneta em dia, foi o que a infectologista disse, né? É preciso, então, estar com o esquema vacinal em dia, até porque a gente já viu nos dados, boa parte das pessoas que estão internadas, né, com Covid-19 é porque não completaram o ciclo vacinal. E agora, olha só, parar de falar de Covid e vamos para um rápido intervalo, é jogo rápido, porque no próximo bloco tem entrevista ao vivo, viu? Nessa sexta-feira acontece aí aquele grande dia, Black Friday, todo mundo aí atrás de promoção. Para não ter dor de cabeça, a gente vai te dar algumas dicas, então não sai daí. Jogo rápido, Câmara Notícia volta já já. Falei que era rápido, o Câmara Notícia já está de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E lembrando você de casa que a gente também está ao vivo no Facebook e no YouTube da TV Câmara Campinas. E lembrar mais uma vez que a sua participação é sempre muito importante, não só aqui no Câmara Notícia, mas também por meio aí de toda a nossa programação.
Quer participar? Tem alguma sugestão? Olha só, o nosso número já apareceu no seu vídeo, deixa ele anotado. Esse é o nosso WhatsApp. Pega seu celular, deixa anotado aí. E se tiver alguma sugestão, se quiser ver algo aqui, não só no Câmara Notícia, mas em todos os nossos programas, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. E se tiver alguma dúvida em relação a Black Friday, fica aí, porque esse é o nosso assunto de agora, porque amanhã é o grande dia das promoções, a mão já tá até coçando, né? Para sair logo daqui, entrar na internet e ver o que tem de promoção. E também ir presencial, bater aquela perna no shopping, né? Ou na 13 de maio, no centro da cidade, a gente quer ver a promoção, a gente quer comprar, mas olha só, é preciso ter muito cuidado nessa hora, viu? Nada de sair comprando por impulso, é preciso ter cuidado para não ter dor de cabeça. E quem vai orientar a gente para não ter problema nessa hora da compra tão esperada, olha só, ele já está aqui na tela comigo, é o Leandro Nava, ele é advogado, mestre em Direito Digital e também professor universitário, parou tudo aí nessa hora do almoço, o Jogo do Brasil chegando, mas ele nem está ainda nos preparativos, porque acertou a falar com a gente, tirar todas as nossas dúvidas e ajudar a gente, né, nesse momento de compra que está todo mundo esperando. Então, antes de mais nada, Leandro, muito obrigada, viu, por falar com a gente ao vivo hoje. Olá, querida Viviane, nossos amigos telespectadores, é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Leandro, me fala, olha, todo mundo que eu converso já está na expectativa, né? Porque promoção chega toda hora no nosso celular, no nosso e-mail, a gente vai passando aí pelas ruas da cidade, já tem aquela plaquinha, né, de Black Friday, tá todo mundo aguardando, o dia é amanhã, apesar de algumas lojas já que estejam fazendo aí já a promoção até o mês da Black Friday, mas me fala, pela sua experiência, vale realmente a pena comprar nesse dia? Olha só, essa sua pergunta ela é muito interessante. O brasileiro, em regra, a Black Friday significa Sexta-feira Negra, tem até um estudo do porquê que aconteceu esse fenômeno, né? Teoricamente, é só às sextas-feiras, né? Na verdade, a única sexta-feira, a última sexta-feira, depois do dia, do dia de graças americano. Então, no caso, será amanhã aqui no Brasil. Porém, o brasileiro, com a sua criatividade, até amplia, Viviane, para o mês da Black Friday, né? Mas seja o mês, seja a semana, seja amanhã ou dia, existem sim diversas promoções, sejam de produtos ou serviços, que possuem descontos de 10, 20, 30, 40, 50, 70, até 80%. Porém, é muito importante os nossos telespectadores aqui da TV Câmara Campinas entenderem que façam uma pesquisa, verifiquem se realmente aquele super desconto não é aquela premissa que nós falamos há 2 semanas, eles dobram o valor, e chegando na Black Friday eles dão 50%. Aí, na verdade, é 50% do dobro. Isso não é desconto, ao contrário, é uma infração praticada frente ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Pela sua experiência, é preciso ter esse cuidado, né? Porque a gente fica tão ansioso na hora de comprar e já não ir colocando tudo no carrinho, não, né? Exatamente, é importante, principalmente, que o consumidor entenda que diversos produtos são colocados como um chamariz, para que eles potencializem e te induzam a fazer compras também de outros produtos que não necessariamente você teria interesse ou que você buscou para fazer a compra. Um exemplo disso, você entra para comprar um eletroeletrônico e aí você é bombardeado aí, como, por exemplo, por outros eletroeletrônicos. Você entra para comprar um celular, aí você recebe várias ofertas de televisão, notebook, tablet, eletroeletrônicos, outros produtos de uma forma em geral. Então, cuidado, é importante controlar essa ânsia, achando que é um bom preço. Pesquisa antes, para verificar se realmente aquele desconto ofertado, ele é um desconto efetivo e o custo-benefício assim o compensa. Lembrando muito, Viviane, se me permite só uma complementação, preste atenção nas observações quando você for comprar fora do estabelecimento comercial, que significa telefone, catálogo e também internet. Entendido, dado o recado. Agora, Leandro, vamos falar então dessas promoções, né? Vamos falar aí dos números. Você até já citou um pouquinho na sua introdução aí, que às vezes o produto está lá com 50% de desconto, mas um mês atrás, na verdade,
era outro valor, né? Eles subiram o preço para depois falar que está dando desconto. Fala pra gente, qual que é o nome disso? O brasileiro chama isso de Black Fraud, né? Ao invés de ser uma Black Friday. Porém, isso, na verdade, é uma afronta ao Código do Consumidor, porque caracteriza-se como crime contra o consumidor. Então, o fornecedor, seja ele presencial, a loja de rua, seja ele virtual, as lojas que estão aí nas redes sociais, nos canais, no site, eles não podem ludibriar o consumidor oferecendo um suposto desconto em um produto que na verdade, não há nenhum tipo de benefício dado ao consumidor nesse período específico. Mais uma vez é importante, o consumidor tem várias ferramentas junto aí à internet para fazer uma pesquisa, diversos sites de comparação de valores de produtos, inclusive normalmente no rodapé, tá, Viviane? Ali daquela oferta, quando você clica, ele já vem ali com um gráfico demonstrando, olha, em agosto o produto estava custando tanto, em setembro tanto, e agora outubro e novembro. Normalmente, esse índice são dos últimos 30 a 60 dias. Então, o consumidor tem uma ideia. Isso caso ele já não tenha vindo fazendo aquela sua pesquisa normal que ele costumeiramente já faz para saber quanto custa aquele produto. Se o consumidor tiver prova de que isso realmente aconteceu, o que ele deve fazer? Ele tem a obrigação de informar o fornecedor sobre isso, para que ele possa formalizar este ato. Além dessa situação que ele consiga provar, ele deve fazer um registro junto ao portal do governo federal, chamado portal gov.br, consumidor.gov.br. Além disso, ele pode, inclusive, lavrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito também de forma virtual, e depois, ainda, se entender que é o caso, ingressar com uma ação indenizatória contra esses fornecedores que estão tentando ludibriar, enrolar esse consumidor. Agora, Leandro, outra coisa que a gente costuma ver muito, tanto na internet também em loja física, né? Tá lá, promoção vai durar até durar os estoques, né? Fica lá valendo enquanto tiver produto. Pode isso? Se tá na promoção, é só naquele produto limitado? Então, poder pode. Isso é importante também deixar claro, o fornecedor ele pode colocar um determinado lote, um determinado produto, né, um determinado número de produtos para serem vendidos a título promocional. Mas ele precisa informar, Viviane, e nossos telespectadores do TV Câmara Campinas, exatamente qual é o número de produto disponibilizado. Por exemplo, eu tenho aí um lote de 1.000 aparelhos celular modelo A, pelo preço de R$5.000, por exemplo. Quando eu entro ou acesso àquela loja de forma virtual, eu preciso ter ali um mostrador, um marcador, quantos produtos ainda estão disponíveis. Ou seja, ele precisa informar que foram colocados um lote, nesse nosso exemplo, de 1.000 produtos. Ele precisa informar que dentro desse lote de 1.000 produtos ainda possui 300 à disposição, porque eu, como consumidor, estou comprando aquele produto porque eu tenho interesse naquela oferta que é apresentada. E qual é o grande problema disso? Que os fornecedores abusam do direito do consumidor. Eles abusam do consumidor, na verdade, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que você fecha a compra, faz o pagamento, seja mediante Pix, boleto, à vista ou pagamento no cartão, todas essas modalidades, não tem problema, porém a compra ela é cancelada pelo fornecedor sobre a justificativa de que o produto acabou no estoque. Isso não pode, é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor, e o consumidor tem o direito de ter aquela oferta devidamente cumprida nos moldes que foi apresentado a ele. Agora, uma outra dúvida, eu tenho visto muito, é que quando você coloca lá a opção pagamento via Pix,
o Pix sempre tem mais desconto do que o pagamento total no cartão ou até o pagamento no boleto, né? Falando em total, não parcelado. Pode isso, o Pix, então a pessoa pode optar a dar mais desconto? Pode, o lojista pode sim, o fornecedor, o empresário pode optar por dar desconto pelo pagamento feito mediante a modalidade Pix, justamente por quê? Porque quando você compra um produto mediante o pagamento via boleto, existe uma taxa bancária que se é cobrado, ok? Se você fizer um pagamento mediante cartão de crédito ou de débito, existe a taxa que é cobrada pela própria administradora e alguém paga a conta, Viviane, eu falo. Né? Não existe almoço grátis, alguém paga a conta. Então o fornecedor repassa esse custo que ele tem para o consumidor. E no caso do pagamento via sistema Pix, que é a transferência instantânea do dinheiro, não existe taxação. Ainda, dentro desse governo, ainda não existe taxação. Existe até um plano aí, pelo próximo presidente da República, de taxar o Pix. Mas, por enquanto, o Pix é gratuito. Por isso que o fornecedor consegue aí dar um desconto. E o pagamento à vista, então, automaticamente para o consumidor, se tiver condição, para ele acaba sendo mais vantajoso. Lembrando que o fornecedor é obrigado a cumprir a sua oferta. Leandro, agora ainda continuando falando, né, de pagamento, a pessoa optou por parcelar a compra, porque tem aquelas promoções, né, parcelem até 12 vezes, só que vem aquelas letrinhas pequenininhas, a gente não vê que 12 vezes tem juros. Já tem alguns sites que tem a opção, se você parcelar até em 4 vezes, já está escrito lá, sem juros. Agora, se parcelar em 8, 9, 12, já tem juros. Todos os sites têm que ter, quando você coloca lá as parcelas com juros e as sem juros, o que você orienta em relação a isso, para não cair nessa, achar que está pagando e esquecendo que está pagando a mais, né? Nesse caso, é importante a gente lembrar, Viviane, que as condições de pagamento, seja à vista com desconto, ou até mesmo à vista sem desconto, ou de forma parcelada com ou sem desconto, todas estas observações, elas precisam obrigatoriamente estar declarada de forma de fácil acesso, entendimento e interpretação do consumidor. Ou seja, se ele pagar à vista, precisa estar claro ali no produto, esse pagamento será à vista. Se ele vai parcelar em 2, 3, 4, 5 vezes, não importa, essas condições precisam estar dispostas. Se ocorrerá algum tipo de acréscimo devido ao pagamento parcelado, da mesma forma, o fornecedor é obrigado a declarar e constar ali quanto a mais o consumidor terá que pagar, caso ele tenha optado por pagar de forma parcelada. Caso ele não traga essas informações, o consumidor tem o direito de pagar de forma parcelada, sem juros, sem multa, sem correção e sem nenhum tipo de ônus para ele. É aquela informação que consta no site. Leandro, falar um pouquinho agora da entrega, né? Tá, como a gente disse logo no começo, tá todo mundo ansioso, querendo ir às compras, né? Exato. Como é que fica esse prazo de entrega? A empresa, o fornecedor pode ter aquela desculpa, olha, muita gente comprou e com isso não vou conseguir cumprir o prazo de entrega? Olha só, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha casa, tá? É aniversário do meu filho esse final de semana. O que nós fizemos? Compramos um determinado produto via modalidade fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet. Pagamos um valor um pouco mais caro, porque ali consta frete, entrega, prazo, 7 dias úteis a partir da data da efetivação do pagamento. Então, se é boleto, demora de 24 a 48 horas. Se é cartão de crédito, pode demorar também de 24, 48, 72 horas. Então, tudo vai depender. Se eu comprei na sexta, faz o cálculo a partir do primeiro dia útil subsequente, que é segunda-feira. Então, tudo isso o consumidor precisa ficar atento.
Nesse nosso caso, nós optamos por pagar uma taxa maior para não vir em 7 dias, para chegar em 2 dias úteis. Então, ou seja, eu estou pagando a mais pela prestação de serviço. Quem me ofereceu isso? Foi o fornecedor. Então, se o fornecedor me ofereceu, me apresentou essa situação, e eu, como consumidor, concordei em pagar essa diferença, o fornecedor é obrigado a cumprir com a sua oferta. Se ele não cumprir com a sua oferta, seja dentro desse meu módulo, que nós pagamos para chegar a 2 dias, em 2 dias, ao invés do prazo normal de 7, e que ele chegue em 7, ou que ele cumpra o prazo, o fornecedor precisa cumprir a oferta, ou seja, cumprir o prazo. Se ele não cumpriu a oferta, chegou no dia seguinte, depois de 2, 3 dias, não interessa. No nosso humilde pensamento, cabe dano moral contra a empresa que não entregou. Ah, mas quem entregou ou demorou foi a empresa de logística. Quem não entregou ou demorou foram os Correios. Quem não entregou ou demorou, atrasou, foi a empresa terceirizada contratada. Isso não é problema do consumidor. O fornecedor é obrigado a pensar nestes riscos do negócio para quando ele coloca a entrega do prazo. Então, se ele colocar 5 dias, ele tem até 5 dias para efetuar a entrega. Não entregou dentro do prazo, o consumidor tem o direito de não receber o produto. Ele não é obrigado a receber. Ah, mas chegou no dia seguinte, demorou só um dia de atraso. Às vezes o consumidor precisa daquele produto para aquele dia, para aquele momento específico. Vou dar um exemplo muito rápido que aconteceu com uma das minhas alunas. Ela estava para casar e comprou um determinado produto que ela utilizaria no casamento dela, que foi no sábado. O produto chegou na segunda-feira. Ela vai casar novamente? Não. Ela vai utilizar aquele produto para as madrinhas dela? Não. Então, ou seja, perdeu o objeto, causa dano moral devido ao atraso na entrega. E falando aí em não receber o produto, né? Nesse caso, a pessoa então pode se recusar a receber o produto, caso ele esteja em atraso, mas aí eu fiz a compra, ainda não chegou. Posso desistir? Ir lá e cancelar e ter o dinheiro de volta, o estorno no cartão? E se for por Pix, como é que devolve esse dinheiro? Todo fornecedor, na verdade, todo consumidor que adquirir produto e ou serviço. O que significa produto ou serviço? Produto, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, um móvel, alguma coisa, não importa. Um serviço, um plano de saúde, um pacote de TV a cabo, uma conta bancária, isso é prestação de serviço. Tudo que ele adquirir fora do estabelecimento comercial, leia-se catálogo, que foi oferecido para você por catálogo, aquela empresa que te oferece, que vende lingerie, vende cosméticos por catálogo, você pode cancelar. Além disso, que você adquire por telefone, você também pode cancelar, e também que você entrou no site, você também pode cancelar. E como funciona isso? 7 dias, isso está disposto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, nós chamamos de direito do arrependimento. O consumidor tem direito de se arrepender sem qualquer justificativa, no prazo máximo, Viane, de 7 dias corridos, contados da data da compra. Ele pode se arrepender, se ele não recebeu o produto ainda. Se ele recebeu o produto, na verdade, ele pode também se arrepender até 7 dias contados da data do recebimento do produto. Porque normalmente você compra o produto, ele já é entregue em menos de 7 dias. Então o que o Código de Defesa do Consumidor fala? Que o consumidor recebeu o produto, ele tem direito de devolver o produto, que é o direito de arrependimento, em até 7 dias corridos, contados da data da entrega do produto. Se você ainda não recebeu, você pode solicitar lá no site a restituição integral daquele valor. Ah, mas o site não quer me devolver o dinheiro, ele está me dando crédito para eu poder comprar esse produto no site dele. Não pode. Não pode.
É um abuso que o fornecedor pratica. Ele é obrigado a devolver o valor, seja mediante Pix, seja mediante boleto bancário, e você não pode ser penalizado, então você não precisa receber aquele valor descontando a taxa do boleto, isso não pode acontecer. Paguei em cartão de crédito, ele vai fazer um estorno de todas as parcelas, seja à vista ou parcelado daqueles valores que você fez. Leandro, a gente está falando aí de compras de produtos, né? Mas nessa Black Friday entra a promoção de tudo, né? E quando se fala de viagem, uma passagem, por exemplo, de avião, tem os mesmos direitos? Mesma coisa. Mesma coisa. Seja um produto ou seja um serviço. Por se tratar de passagem aérea, nós temos entendimentos nas quais o consumidor ele tem que se atentar a algumas observações. Se ele comprou a passagem aérea para gozar dessa passagem aérea em menos de 7 dias, para ele fazer a rescisão do seu contrato, ele tem a opção de fazer a rescisão 48 horas antes do seu embarque. Passado esse período, ele já não pode fazer e ter a sua devolução. Aí entra a questão da multa passada pela operadora, seja pela agência de viagem ou pelo site aí que vende pacote. A gente está aí dando exemplos de compras online, mas e se de repente essa compra for no próprio estabelecimento? As regras mudam, os cuidados são outros ou não? Sempre a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, é ao contrário. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre o direito de arrependimento, ele deixa muito claro, para todas e quaisquer compras de produtos ou serviços adquiridos fora do estabelecimento comercial. Se por um acaso for comprado dentro da loja, o consumidor não tem esse direito de se arrepender, porque ele foi até a loja, verificou o produto e adquiriu ali em loco. Então, ele não pode se arrepender. Mas eu estou dentro dos 7 dias. Não pode. Mas a loja me garantiu isso. Ok. A partir do momento que a loja, de uma forma, por mera liberalidade, questão comercial, autorizou você se arrepender, ok. Normalmente, a loja não dá essa oportunidade de se arrepender. O que a loja faz? Olha, você tem 30 dias para caso queira trocar o produto, você pode, senão você fica com crédito. Por quê? Porque a lei dá esse direito a essa empresa. Como o consumidor comprou dentro da loja, ele não tem o direito de se arrepender. E agora aquela coisa chata, né? A gente fez a compra, quer utilizar, mas de repente percebe que o produto veio com defeito. E aí? Como que fica essa questão da troca? Aquela ansiedade para usar logo o produto? Aí nós temos duas situações, né? Se você comprou o produto, e eu falo muito isso para os meus alunos, eu dou um exemplo. Olha, você foi até o shopping, foi lá na loja, comprou o celular, pagou 10 mil reais no celular top, última geração, o vendedor ficou feliz, bateu a meta dele. Você saiu da loja, sentou no banquinho, pegou o celular, o vendedor te dando tchauzinho ali, brigadão, ok. Você tira da loja, do papel, do plástico, vai ligar, por exemplo, seu celular não liga, o touch não funciona. Aquela venda, aquele vendedor, ou seja, aquela loja, não é obrigada a trocar o seu produto. Não é. Você tem a obrigação de procurar uma assistência técnica, e a assistência técnica, que no caso representa o fabricante, tem 30 dias para poder fazer o reparo do seu produto. Olha só que coisa. Agora, se você comprou esse produto pela internet, catálogo ou telefone, e ele chegou na sua casa e ele não funciona, dentro do prazo de 7 dias corridos da data do recebimento, você pode se arrepender da compra. Seja porque o produto possui um problema, que tecnicamente nós não chamamos de defeito, nós chamamos de vício, ou seja, ele tem um problema, um vício, você faz a devolução
pode requerer ou a substituição do produto, ou a devolução integral do dinheiro, ou a substituição por um outro produto à sua escolha, dentro desse período de 7 dias. E tem muita loja física que, antes de entregar o produto, já está testando ali na hora, né? Às vezes até forma filas, tem gente que não tem muita paciência, então diante disso, na loja física, vale a pena esperar testar o produto antes de levar para casa? Eles fazem, Viviane, exatamente isso para que o consumidor não fique frustrado ou venha a alegar que aquele produto que ele adquiriu não está funcionando. Então, a sugestão, tenha paciência, teste o produto ali na loja. Por quê? Porque se você testar o produto e nesse momento o produto apresentar qualquer tipo de vício, ou seja, qualquer tipo de problema, você já está ali na hora e você nem finaliza a compra. Você fala, olha, eu não vou nem finalizar, não vou nem terminar o pagamento se o produto não estiver perfeito. E aí o que o próprio lojista vai fazer? Vai trocar o produto ali para você, porque se ele vem embalado, você concorda comigo que o lojista não está agindo de má fé? Ele não sabe, estava lacrado o produto. Ele não tem ciência que o produto estava com vício, estava com problema. Foi detectado ali na hora mesmo ele foi diligente, atencioso e trocou o produto para você. Te deu em perfeitas condições. Agora, saindo dali, a gente cai na regra que falamos há pouco. Leandro, para a gente encerrar aqui essa entrevista sobre dicas, né, para não ter dor de cabeça amanhã, nesse dia tão esperado de compras, qual que é a sua orientação geral para quem vai comprar online ou para quem vai comprar também de forma presencial? Principalmente eu vou me atentar, Viviane, nas dicas de forma virtual, tá? Por quê? Nesse período de Black Friday, existem muitas fraudes mesmo. Então, se você está ali navegando na sua rede social, pegando o seu celular ali na rede social, gostei da oferta, vai clicar, uma sugestão que a Nava Advocacia dá a todos vocês. Peguem aquela oferta, vocês em site da empresa, não naquele link, vocês peguem aquela oferta, entrem no site, procurem por aquela oferta e verifiquem se ela realmente é de verdade, se não é uma fraude. E aí sim, faça a compra diretamente pelo site da empresa. Cuidado com links que nós recebemos de amigos, pessoas próximas, no grupo de família, no grupo da igreja, do futebol, da faculdade, enfim, cuidado com isso. Os amigos que encaminham esses grupos, essas mensagens no grupo, eles querem te ajudar, falam, tem um mega desconto, uma mega passagem aérea, um desconto, um mega produto, assim, e você acreditando, porque é um grupo entre amigos, familiares, vai e clica. Então, cuidado, Viviane, e queridos telespectadores da TV Câmara Campinas, cuidado com esses links. Outra coisa, por quê? Porque você clica, ele vai te remeter a um site igualzinho a da empresa. E lá você vai colocar seus dados sensíveis, que a LGPD fala, que é o quê? Seu RG, CPF, seu endereço, sua data de nascimento, provavelmente seus outros dados que os golpistas podem utilizar para fazer várias compras. Leandro, eu já ia encerrar com você, mas diante da sua resposta me surgiu uma outra dúvida aqui, até do nosso operador de áudio, Rodrigo Lins. Ele entrou no site, tinha uma promoção, R$10 tal produto, mas X pessoas tinham que entrar nesse site e também comprar junto com ele. Isso pode? Não, isso é uma venda casada. Então, manda um abraço aí pro nosso operador aí e fala para ele, fica ligeiro aí, meu amigo. Isso é uma venda casada. Você não é obrigado a fazer a compra mediante condição, né? Ou seja, levar um produto adquirindo o outro, ou mediante essa situação. Pode ser que esse site que ele tenha entrado seja um site de leilão. Aí é uma outra situação, que aí sim é condicionante, tem várias observações que o consumidor precisa se atentar. Mas, em regra, se ele acessou um site comum de compra, o produto foi ofertado, o fornecedor, a empresa, é obrigado a cumprir com a oferta.
Lembrando, Viviane e telespectadores da TV Câmara Campinas, o que é oferta? É o produto nas condições que foram passadas, cor, configuração, tamanho, preço, prazo de entrega, forma de pagamento. Tudo isso são condições que eles precisam cumprir. E agora, só para finalizar, se me permitir, é importante que não caiamos em golpes. O número de golpes na Black Friday de 2021 passou de 200% do que aconteceu em 2020. E as estimativas dos órgãos que fazem esse tipo de monitoramento de safe compra, né, de compra segura, já estão dizendo que as fraudes passaram de 200% do ano passado. Ou seja, muita gente, porque está fazendo compra de forma por impulso, sem preocupação, sem entrar no próprio site de compra ou da própria empresa para ratificar, saber se aquele produto mesmo confere, ou ele entra no site e vê lá um aparelho celular da marca blá blá blá, modelo X, que custa 5 mil, está por 2 mil. Viviane, alguém paga a conta. Não existe almoço de graça. Por mais que seja Black Friday, amigos telespectadores da TV Câmara Campinas, prestem atenção, quando o santo é demais, quando o milagre é demais, o santo tem que desconfiar. Então, cuidado com isso. Se está receoso, está preocupado, não paga à vista, paga parcelado, mesmo que você tenha dinheiro. Por quê? Porque se você está ciente que talvez seja uma fraude, mas mesmo assim você quer correr esse risco, e a gente orienta a não fazer, pelo menos pague parcelado. Porque se você receber o produto, perfeito. Agora, se você não receber, você liga no seu cartão de crédito, cancela as próximas faturas, lavra um boletim de ocorrência e pede a devolução desse dinheiro. Que dificilmente você terá, porque é uma fraude. É um bandido fazendo isso do outro lado do computador. A gente conversou então hoje ao vivo com o Leandro Nava, advogado, mestre em Direito Digital e professor universitário. Acabei tomando mais tempo seu aí, mas as perguntas, as dúvidas são muitas, né? Muita gente esperando por amanhã, mas eu acho que agora todo mundo vai fazer aí essas compras conscientes para não ter dor de cabeça. Leandro, muito obrigada por falar com a gente hoje e ajudar na hora das compras. Nós que agradecemos. A Nava Advocacia está à disposição. Um beijo a todos. Pessoal, boas compras, mas com cuidado. Isso aí, o recado, então, do Leandro Nava. E a gente agora vai mudar de assunto, viu? Para falar um pouquinho sobre profissão. Supervisionar atendimento em restaurantes e bares, receber os clientes e auxiliar na escolha do cardápio e muito mais é a função do maître. Saiba mais no Se Liga da Profissão de hoje. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre maître. Então se liga aí, bora! O maître planeja e supervisiona o serviço de atendimento ao cliente, auxilia na elaboração de cardápio, recepciona e acomoda os clientes, finaliza os pratos e bebidas especiais e é responsável pela garantia da qualidade de serviços. Além de coordenar todo o salão, o maître deve conversar com os consumidores. Também é ele quem recebe as críticas e os elogios do serviço oferecido pelo restaurante. Bom, e para a gente entender um pouco mais como funciona essa profissão, como é na prática, não é? Essa função tão importante de maître, né, nos restaurantes. Estou aqui com o Severino. Tudo bem, Severino? Tudo bem, André. E você? Tudo bem? Beleza. Bom, você começou a trabalhar como maître faz quanto tempo? Iniciou como sua carreira? Fale um pouquinho sobre você. Então, a minha carreira iniciou em 2007. Eu vim do Pernambuco, direto para cá, para Campinas. Aí surgiu uma vaga de garçom. Então, eu encarei essa profissão e fui desenvolvendo o meu rendimento. E os proprietários foram gostando do meu serviço, então isso aí foi bem bacana. E eu dei minha confiança para eles do que eu fazia, bem seguro, sabe? De atender o cliente, de fazer o que ele me propôs a fazer. Então, eu achei bacana, fui me desenvolvendo mais.
E aí eu passei a tomar cuidado também, não tanto na área de atendimento, como no servir do prato, ponto de carne. Isso aí fui me qualificando muito mais, porque eu pensava mais na frente, o que eu poderia dar de mim, entendeu? Então isso foi muito bom, abracei. Sou muito grato aos meus patrões por ter me dado a oportunidade. E hoje eu sou um maître. O que é a função de um maître? A função de um maître é supervisionar, olhar o ponto de carne, olhar a perfeição do prato até chegar ao cliente. Se tiver uma qualidade que não esteja adequada para servir o cliente, a gente não deixa chegar na mesa, para o cliente não ficar constrangido, porque a imagem de tudo é o nosso atendimento. Nosso nome está no mercado, então é muito bom isso. E a gente sempre procura tanto no servir do prato, ou drinks, ou suco, se não tiver legal, a gente não deixa servir. Olha só. Entendeu? Então, no momento de servir, né, que tem que servir pelo lado certo, a gente sempre procura isso, não deixar o seu cotovelo, né, no rosto do cliente. Então, a gente tem um lado certo. Tem um lado certo de servir. Tudo isso são, né? Tudo isso. Macetes aí para... E eu aprendi com meus patrões, porque ele era muito exigente nessa área, sabe? De não fazer isso, porque o cliente ficava constrangido por isso. E aí eu sempre fui analisando, sempre fui buscando melhoras. Então hoje eu sou uma pessoa que recebo muitos elogios pela minha profissão. Que beleza! Tá? Sou muito grato, então eu fico bom do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Então... eu percebo mesmo esse amor pela profissão, né? E a sua experiência como garçom, mais do que isso, não é? O seu rendimento como garçom fez com que, né, seus patrões aí observassem você com um olhar diferente, falam, puxa, esse cara aí pode de repente ser um maître e tudo mais, e você acabou crescendo, né? Graças a Deus eu acabei crescendo junto com a empresa, e hoje eu estou na minha área aqui de maître há 3 anos. 3 anos. Muito grato também por isso, e sou muito feliz, né? E eu sirvo o cliente bem, tenho aquele talento do cliente como se fosse um membro da minha família, como eu quisesse ser tratado numa mesa de um restaurante. Olha só, então, que bela frase, que bela frase. Ele trata os clientes como gostaria de ser tratado numa mesa de restaurante. Acho que isso é fundamental, né, cara? Eu acho que isso você falou tudo agora. Então, assim, você quer sentar num lugar, ser bem tratado, não é? Apreciar uma boa comida, não é? O ponto certo da carne, essa questão do ponto é complicada, né? É complicado. Eu, quando saio com a minha esposa, meu Deus do céu. Eu gosto de picanha mal passada, ela gosta de picanha, assim, torrada, cara. Sabe aquele negócio que estraga a carne mesmo? Sola de sapato. Sola de sapato. Isso é uma judiação pro maître quando alguém chega e fala assim, pô, me vê uma picanha bem passada. Você não tem vontade de chorar? Tenho. Às vezes eu até tento trazer o cliente para ele comer para ele prestigiar um novo ponto de carne, para ver se ele... Olha que interessante. Se ele consegue... eu trago um pedaço do jeito que você quer e trago o outro ao ponto Porque menos. Às vezes ele já tem aquele pezinho atrás, né? Aquele preconceito com carne mal passada ou no ponto, fala... Mas por que a gente tocou nesse assunto, não é? Porque isso também é função do maître, né? Função do maître. Entendeu? Essa questão do ponto da carne, né? Porque o cliente, ele tá esperando o quê? Por exemplo, ele chega na mesa, se ele pede uma carne bem passada, ele tá esperando a carne bem passada. A carne não pode vir com nenhum pingo de sangue. Então, isso aí, se vir com um pingo de sangue, ele vai ficar constrangido, vai voltar ao prato. Isso aí são coisas que a gente não atua aqui, não aceita, né? Tá vendo? Então, são coisas, por exemplo, a gente toma cuidado quando o cliente fala assim, quero uma carne ao ponto, quero uma carne ao ponto menos, quero uma carne mal passada. Então, são tipos de carne, ponto de carne diferente. Então a gente toma muito cuidado nisso. A gente vai lá na cozinha, fala pro churrasqueiro tomar cuidado nessa mesa, porque pode ser que tenha algum problema do cliente não gostar e até desistir do prato. Isso aí a gente não aceita, né? Tá vendo? E o churrasqueiro tem que ser bom também. Bom. O churrasqueiro tem que ser bom. E essa é a função do maître também, contratar ou não? Não. Aí é mais gerente. É mais gerente. Ele passa... A pessoa vem, traz o currículo, né? E daí a gente passa por... Tem o meu supervisor, né? Eu sou o maître e tem um superior a mim, que é o gerente. Legal. Aí eu passo para ele, passo as informações que o cara falou para mim, né? E daí cabe a ele contratar. Ele chama, faz uma entrevista, né?
ou até mesmo eu posso fazer a entrevista, mas contratar mesmo não. Tá. E como que é o seu dia a dia? Você chega no restaurante, vai na cozinha, vê se tá tudo ok, né? Também tem que dar uma olhadinha nas mesas antes do pessoal chegar, como é que é? O meu dia a dia é organizar o salão, ver se o salão tá limpo, né? Se tá o aparador que é o apoio, né, de prato, guardanapo, talher, se tá tudo organizado para iniciar o atendimento. Vou na cozinha ver se precisa de algum item para começar o atendimento também. Se os produtos tá tudo preparado, né? Porque tem uns produtos que tem que estar pré-pronto, né? Para na hora agilizar mais o prato do cliente para não demorar tanto. Isso aí a gente tem esse cuidado para sair o prato no ponto certo, né? No tempo certo também, com a ordem do churrasqueiro e a cozinha. Então são dois departamentos diferentes. Quais os principais desafios da sua profissão? Meu principal desafio é apresentar o prato com qualidade. Isso aí eu preciso. É um baita desafio. Um baita desafio. Não é todo mundo que consegue, não é todo lugar que consegue. Às vezes, quando dá um erro em alguma coisa, a gente fica muito chateado. Que a gente faz isso para não acontecer. Mas acontece também, né, Severino? Logicamente, eu odeio na minha profissão errar, né? O Valdecir que está aqui também, né? Nosso cinegra, repórter cinematográfico, também. Mas acontece, né? Então, assim, por que eu tô te falando isso? Porque daí também entra a função do maître de saber contornar aquela situação, né? Corrigir o erro e apresentar, de repente, né, a solução rápida para o cliente. Exatamente isso. E quando acontece isso, a gente passa na frente alguma coisa, tenta convencer o cliente e traz o sorriso do cliente de volta. Tá porque vendo? ele vai ficar meio chateado por causa daquilo. Mas daí a gente traz ele de volta, com aquele sorriso dele que ele veio, chegou na mesa a primeira vez. Isso aí é bem importante que a gente faz. Bom, como que é o mercado de trabalho? Então, o mercado de trabalho hoje, principalmente na contratação de garçons, está difícil. Está difícil. A gente procura sempre gente qualificada para a área de garçom e eles não estão dispostos a trabalhar na área, porque assim, acho que não sei que é por conta de 2 horários, não sei o que acontece. Porque nessa área de restaurante é mais 2 horários. Então acho que está um pouco afastado, eu acho, do mercado. Olha, interessante também isso que falou o Severino. Às vezes vocês precisam de gente, né, para trabalhar e é difícil encontrar. É difícil encontrar. Até tem umas vagas em aberto aí para contratação, né? Se alguém quiser aí, tá assistindo a gente, se quiser vir uma hora aí com currículo qualificado. Olha, tá vendo? Pra Tem que ter ligação, experiência. Tem que ter experiência. E essa questão de horário que você falou, como é que é? São 2 horários, como que funciona isso? São 7 horas dividido, né? Porque o nosso movimento é a base de 2 horários. Dividido. Então o garçom entra aqui... Se ele entrar 11 horas, ele sai 2h30, 2h30, volta às 5 horas. Ah, tá. Aí um entra às 5 horas, outro entra às 6. Então entendi. É horário diferenciado. Entendi. Ô Severino, quais as dicas que você passa aí para o pessoal que está em casa, né, acompanhando o quadro Se Liga na Profissão e falando, puxa vida, olha o Severino lá, gostei, não é? Me interessei pela profissão, não é? O que eu tenho que fazer? Enfim, o que você pode falar para a galera que está em casa assistindo o quadro e gostou do que você disse e interessou por essa profissão de maître? Então, o que a pessoa tem que fazer é, gostar do que faz, entendeu? Apresentar o seu melhor para a empresa, saber desenvolver com os clientes o que ele precisa, tomar cuidado no ponto de carne, montagem de prato, ter aquele talento com o cliente, né? Como se você estivesse na mesa de um restaurante e você quisesse ser tratado. Isso aí vai se tornar você uma pessoa melhor, você vai dar o seu melhor à empresa e você vai trabalhar sempre feliz. Isso aí é a dica que eu dou para vocês. Então eu fiz isso estou fazendo isso há 8 anos, né, na minha carreira, então estou 3 anos como maître e sempre dou o meu melhor e o que eu posso fazer, estou sempre à disposição da empresa e obrigado aí para vocês. Beleza, Severino, muito obrigado pelas informações, cada vez mais sucesso aí na profissão de maître. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Hey!
já conhece já o nosso sistema? Não. Não? O que você me sugere? Eu sugeria para você hoje o bife ancho. Bife É um contrafilé, tá? A gordura é entrelaçada nele. É uma carne muito saborosa, tá? Aí eu vou trazer para você hoje, indicação minha, com arroz birubiru e legumes grelhados. Pode ser. Licença, um bife ancho, arroz birubiru e legumes? Isso. Obrigado. Nada, bom aproveito, tá? Obrigado. Só confirma se o ponto da carne tá ideal para o senhor. Joia? Obrigado, bom aproveito, tá? Esse finalzinho deu fome, né? E por hoje é só, o Câmara Notícia volta amanhã com muito mais. E agora bora torcer para a nossa seleção, né? Já deu seu palpite? É daqui a pouquinho às 4 horas da tarde. Uma boa tarde para você, até amanhã, tchau!